às 9 horas da noite, ok? Deus abençoe vocês. Só uma observação, que no culto da virada, nós vamos ter aquela nossa ceia, aquele jantar tradicional, né? E então a gente faz um jantar comunitário, cada um abençoa com algo. A lista já está com Evinha, não está, Evinha? Cadê a Evinha? A lista já está com Evinha hoje. Quem se antecipa, acontece o quê? Então quem quiser, hoje é dia 3 de dezembro, né? Então já está próximo o culto da virada. Já procura Evinha, já dá uma olhada na lista, já coloca o seu nome lá, para que você possa participar desse jantar. Pega sua pulseira também com ela, para que vai ser um momento muito importante nas nossas vidas. Amém? Amém? Os nossos visitantes, sejam bem-vindos nessa noite. Que Deus abençoe. É um prazer poder servir e adorar o Senhor com você aqui nessa noite. Ficamos felizes em ver vocês aqui, alguns amigos, revendo alguns amigos. Rafael e Deus abençoe. E assim como cada um presente aqui nessa noite, seja bem-vindo. Se você está perto de um visitante aí, por favor, meu irmão, minha irmã, dá boa noite. Declare que ele seja bem-vindo, ela seja bem-vinda em nome de Jesus. E que a presença do Senhor possa ser estabelecida sobre a vida do nosso irmão, da nossa irmã, em nome de Jesus. Conforme temos falado nessa estação, que inclusive já está terminando, daqui a pouquinho a primavera está indo embora, o verão está chegando. E desde o início da primavera nesse ano nós temos falado acerca de um direcionamento que Deus trouxe sobre as nossas vidas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que o rei Salomão, inspirado pela sabedoria de Deus, disse que o fim das coisas é melhor do que o começo. E nós temos tentado discernir e praticar isso sobre as nossas vidas. E realmente temos caminhado para um final de ano extraordinário sobre as nossas vidas. Nós temos caminhado para um tempo revolucionário, para um tempo de mudanças, para um tempo profético sobre as nossas vidas. E muitos já têm testemunhado, que têm experimentado na prática, na realidade, esse conceito que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas. O fim das coisas é melhor do que o começo. E hoje, diante desse processo que nós temos passado nessa estação da primavera, a qual o Senhor tem nos direcionado nesse entendimento, nós estamos aqui diante de um dia muito importante. Hoje nós estamos fazendo um ato profético, ainda não terminou, nós vamos completar ele daqui a pouco. Um ato profético muito importante sobre as nossas vidas, que inclusive, para o seu entendimento e para o seu conhecimento, esse ato profético ele rompe as barreiras dessa igreja local. Rompe as barreiras dessa parede. É um ato profético que tem validade e efeito não só sobre as nossas vidas, que estamos aqui na comunidade Vida, aqueles que caminham, que são discípulos, aqueles que nos visitam nessa noite, mas esse ato profético tem um valor, uma importância sobre a cidade de Macaé, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o Brasil e sobre essa geração. E Deus, em sua graça, nos despertou para realizarmos esse ato profético. E temos nos preparado já há 3 meses, ao longo de toda essa estação, temos sido orientados e direcionados por Deus para que esse momento acontecesse. E hoje a gente completa esse momento tão importante, esse ato profético, que a gente vai completar daqui a pouco, mas eu quero trazer um entendimento na palavra, para que você entenda diante da palavra o que representa, o que simboliza esse ato profético que estamos fazendo hoje. Talvez você esteja vendo um pouquinho a liturgia, a organização, a roupa das pessoas um pouquinho diferente hoje, o próprio ambiente, a própria atmosfera, é porque hoje é um dia importante, estamos fazendo esse ato profético e que tem uma validade muito grande sobre a vida de cada um que está aqui e sobre a vida de milhares de pessoas que não estão aqui, mas que serão alcançados também pelo cumprimento desse ato profético sobre a vida de cada um deles. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 25. Eu quero começar a trazer um entendimento, uma orientação para a sua vida. Livro de Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 10. Você que nos visita, se estiver sem Bíblia, vamos compartilhar com você. Os irmãos então estejam atentos aí, por gentileza. Ou se você trouxe a sua Bíblia, nós podemos te ajudar a encontrar também o livro de Êxodo capítulo 25. O tema dessa mensagem é: a arca vai
voltar para casa. Você pode repetir comigo? A arca vai voltar para casa. Quem concorda diz amém. Amém. Talvez você nem está entendendo muito bem ainda, mas já está concordando, já está bom. E depois que você entender, aí mesmo que você vai concordar. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia. Só esse pedaço aqui. As demais informações são observações, são algumas características específicas da construção dessa arca que Deus havia direcionado a Moisés. Se você olhar um pouquinho acima, no capítulo 24, no versículo 18, você vai ver que tem uma expressão aqui, que Moisés estava 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, dentro da glória da presença do Senhor. Só atualizar você, que momento é esse? O povo é resgatado por Deus do Egito, depois de 430 anos de escravidão, e estão aqui 3 meses após terem saído do Egito, estão começando a sua caminhada no Jordão, e nessa caminhada no Jordão, eu queria pedir ajuda aos irmãos para a gente tentar se aquietar, se acalmar. É normal que num dia importante como esse haja agitação, e o objetivo da agitação é a nossa distração, para que a gente não entenda aquilo que Deus quer direcionar. Então, o pessoal da intercessão me ajude, os diáconos também me ajudem, e os irmãos da igreja também me ajudem em nome de Jesus, para que a gente possa ouvir o que o Senhor está direcionando e obedecer, cumprir. Quem vai me ajudar? Fala amém. Amém. E então, 3 meses após saírem do Egito, estavam já na sua caminhada no deserto, e estavam diante do Sinai, do Monte Sinai. E agora Moisés sobe o Monte Sinai e fica 40 dias na presença do Senhor, naquele lugar, onde aquelas pessoas tiveram medo de subir e pediram a Moisés para estar lá, para ouvir o que Deus falava, e Moisés passar para ela, porque elas estavam com medo de viver aquela experiência diretamente com o Senhor. Mas Moisés não teve medo, Moisés teve temor, e diante do temor ele esteve na presença de Deus e ouviu cada orientação, ouviu cada palavra, cada revelação do Senhor para a vida dele e para a vida de todo um povo. E então nesse momento Moisés recebe muitas instruções de Deus, e inclusive a instrução para a construção de um tabernáculo. Era como uma igreja, hoje representando o templo que nós estamos aqui, servindo, adorando o Senhor, e aquele povo precisava de um templo, a qual iriam construir. Era um templo que precisava de uma estrutura móvel, porque ele precisava caminhar no deserto. Cada vez que o povo levantasse acampamento e caminhasse, aquele tabernáculo também precisava ser desmontado e eles precisavam carregar. E então era uma tenda, a qual foi usada como um templo para serviço de adoração ao Senhor. E nesse momento, quando Deus começa a dar essas instruções a Moisés acerca da construção desse templo, ele fala também sobre cada objeto que seria construído para que estivesse lá dentro do templo. Assim, hoje, como temos aqui no templo as cadeiras, o altar, o púlpito, os instrumentos, os equipamentos que nós utilizamos hoje para apoio à adoração ao Senhor, o Senhor também deu essa instrução a Moisés para a construção de cada utensílio, de cada objeto, de cada móvel desse que seria utilizado dentro do tabernáculo, para apoio à adoração, para estar prestando serviço de adoração ao Senhor dentro daquele templo. E um dos objetos foi exatamente esse que nós lemos aqui no capítulo 25, versículo 10. Deus falou assim para Moisés: também farão uma arca, uma caixa de madeira acácia. E então, após essa instrução, olha comigo aqui no versículo 17, ainda no capítulo 25, que Deus dá mais uma informação importante. Farás também um propiciatório de ouro puro, de ouro maciço. E nos versículos abaixo, na continuação desse versículo, nos demais abaixo, ele vai falar sobre dimensões e muitas observações específicas para a construção. E então aqui Deus manda construir um propiciatório. No original essa palavra é caporé, que significa tampa. E esse propiciatório, ele aponta para perdão dos pecados, aonde Deus perdoa e se esquece daqueles pecados. E então, juntando essa caixa de madeira, juntando essa tampa de ouro, e então construir o que nós conhecemos ao longo da história como a Arca
da aliança. A caixa mais a tampa. Foi simbolizado a Arca da Aliança. E então essa Arca da Aliança, ela tinha um valor. E o próprio Deus disse que daria um valor, uma importância a essa arca. Olha aqui no versículo 16 comigo, dentro do capítulo 25 ainda. E porás na arca o testemunho que eu te darei. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Algumas pessoas aqui sabem que 3 objetos foram guardados dentro da arca. Algumas pessoas, quando leem esse versículo, imaginam que quando Deus fala sobre um testemunho que Ele vai dar, foram esses 3 objetos que Deus deu e eles colocaram dentro da arca. Também, esses objetos fazem parte do testemunho da arca, mas o testemunho da arca é maior do que esses objetos. 3 objetos foram colocados lá dentro. Primeiro, as pedras da lei, as tábuas da lei, como é conhecida, mas foi escrito em pedra. Os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés foram escritos em pedras, para que em papel ou em qualquer outro material mais sensível não se deteriorasse, não se rasgasse ou se perdesse com facilidade. E então foi escrito nas pedras os mandamentos, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. E esse foi o primeiro objeto que foi guardado dentro da Arca da Aliança. Mais adiante na história, Deus deu uma autoridade a Arão para exercer um sacerdócio sobre aquele povo que Moisés liderava. E aquele povo se rebelou contra essa autoridade que Deus concedeu a Arão. E então Deus usou da vara, do cajado que Arão utilizava no dia a dia, e ele fez aquela vara, aquele cajado florescer. Imagina de um pedaço de uma árvore morta, que havia sido arrancada de uma árvore há muito tempo, só uma vara, e então aquela vara floresce, nasce um broto dali, e aquele broto produz flores, floresce. E então essa foi a expressão que Deus usou, esse foi o efeito sobrenatural que Deus usou para comprovar que a autoridade que havia sobre Arão havia sido Deus que tinha estabelecido sobre a vida dele. E como o povo não aceitou aquela autoridade, e então eles se rebelaram não contra Arão, mas contra a autoridade de Deus. E lembramos também que lá naquele evento do bezerro de ouro, quando Moisés estava no monte, e o povo lá embaixo constrói um bezerro de ouro, eles também se rebelam contra os 10 mandamentos. O primeiro dos mandamentos era que não tivessem outro Deus. Os próximos mandamentos orientavam para que não fizessem imagem, para que não adorassem outros deuses, e eles ferem exatamente esse mandamento que Deus acaba de dar. E então vemos as pedras sendo guardadas dentro da Arca da Aliança, as pedras da lei, os 10 mandamentos. Vemos o cajado de Arão, que representava uma autoridade que foi também rebelada do povo, sendo guardado na Arca da Aliança. E o terceiro objeto ao longo da história que foi guardado foi o maná, que era a comida que Deus fazia cair toda manhã, todo dia, para que aquele povo se alimentasse no deserto. Porque eles não podiam plantar, não podiam colher, porque sabemos que o deserto não tem uma terra favorável, um ambiente favorável para que aconteça o cultivo. E então o próprio Deus, não havia lugares, comércio, para que eles comprassem alimento para 2 milhões de pessoas. E então Deus mandava todos os dias o maná do céu, que era o alimento que eles comiam. Mas então o povo, insatisfeito com esse alimento, reclama desse alimento e se rebela também contra Deus. E esse foi o terceiro alimento que foi guardado dentro dessa caixa. E representava esses três objetos guardados dentro dessa arca, representava exatamente Deus colocando debaixo do propiciatório, que significa o perdão dos pecados, o esquecimento dos pecados, que Deus estava se esquecendo daquele ato de rebeldia que aquele povo tinha tido em cada etapa da história, contra a lei, contra a autoridade e contra a provisão de Deus. E então, quando se rebelaram contra a lei que Deus havia dado através dos 10 mandamentos, eles se rebelam contra a lei do Senhor. Quando se rebelam contra Arão, se rebelam contra a autoridade do próprio Deus. E quando reclamam do maná, se rebelam contra a provisão de Deus. Mas então Deus esconde isso dentro da arca e fala: continuarei trazendo a palavra, a lei sobre a vida de vocês, continuarei trazendo a autoridade sobre a vida de vocês, e continuarei trazendo também sobre a vida de vocês a provisão. Mas para que eu não me lembre dessa desonra, dessa rejeição que vocês fizeram,
eu vou guardar dentro da arca, debaixo do propiciatório, que é o lugar onde está escondido, e eu não me lembrarei dessa atitude de vocês. Mas como eu disse para vocês, aqui no versículo 16 diz: e porás na arca o testemunho que eu te darei. E o testemunho não se refere só a esses objetos. O testemunho é maior do que esses objetos. Esses objetos também fazem parte da história do testemunho. Mas o testemunho da arca dizia: a arca representa a presença de Deus. Quantos já ouviram falar nisso aqui? Que a arca da aliança representava o próprio Deus, representava a presença de Deus. Levante sua mão, faça um sinal. E aqueles que ainda não sabiam, a arca da aliança, ao longo de todo o Antigo Testamento, representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, era sinal que a presença de Deus estava naquele lugar. E aonde a presença de Deus estava, havia vitória e prosperidade, por exemplo, ligado à história daquele povo. Passavam por muitas lutas, por muitas batalhas, mas se a arca estivesse presente, é sinal que a presença de Deus estava ali e eles eram vitoriosos em cada luta. Um povo que vivia no deserto, mas se a presença de Deus estava ali, representada através da arca, daquele instrumento, então a provisão de Deus estaria ali e eles não teriam falta de nada. E assim foi ao longo de toda a história. Por 420 anos aproximadamente, desde quando a arca foi criada aqui, segundo essa instrução que Deus deu a Moisés, só para curiosidade, um homem muito dotado de muitas habilidades, chamado Bezalel, foi o homem que construiu, quem foi usado por Deus para cumprir essa instrução que Deus deu a Moisés. E então, após ter sido construída por Bezalel, essa arca ficou em poder dos hebreus por 420 anos. Por todo o Egito, ela caminhou, por todo o deserto, ela caminhou com o povo. Enquanto Moisés estava vivo, a arca estava com ele. Moisés morreu, passou para Josué, derrubaram Canaã, Jericó, entraram em Canaã e a arca estava com eles. Foram estabelecidos naquele lugar e a arca estava com eles. Deus foi estabelecendo juízes sobre Israel. 14 juízes passaram e todos eles de posse, de poder na arca da aliança. Então o 14º e penúltimo juiz foi um homem chamado Eli. Abre a sua Bíblia agora comigo no livro de 1 Samuel. Só para te orientar, vamos adiantar 7 livros, saindo de Êxodo até chegar em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, que fala sobre essa história que nós vamos conversar aqui agora. 1 Samuel capítulo 2. E então um homem chamado Eli, ele foi o 14º juiz de Israel. E o que era um juiz em Israel? Era exatamente a autoridade de governo sobre aquele povo. O projeto de Deus é que eles não tivessem um rei humano. Por quê? Sabendo que Deus era o seu próprio rei. Todas as sociedades, todas as comunidades, todos os povos naquela época tinham um rei. Mas os hebreus eram diferentes, porque eles tinham um rei real, verdadeiro, que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que governava a vida deles. E então, diante desse conceito, Deus falou para eles: vocês não precisam de um rei na terra, porque vocês já me têm como um rei. E eles entenderam e reconheceram isso. E então Deus coloca uma figura chamada um juiz, para que ouvisse a voz de Deus, trouxesse direcionamento, junto com os sacerdotes, e muitas das vezes os juízes também eram os sacerdotes, para que trouxesse orientação ao povo, para que ajudasse o povo a resolver os problemas, os conflitos, julgasse as causas difíceis, mas para que ajudasse o povo a viver em comunhão, em unidade, em sociedade, em comunidade, como se deve. E então 14 juízes se passaram até Eli, e Eli é o 14º e penúltimo juiz. E então Eli teve 2 filhos, e esses filhos de Eli foram sacerdotes, iriam assumir posteriormente, possivelmente, a responsabilidade de serem juízes também. Já haviam assumido o sacerdócio. O que era o sacerdócio? Era toda aquela pessoa que tinha uma autoridade concedida por Deus. Começou lá em Arão, quando a arca foi construída. O irmão de Moisés recebeu uma autoridade para ser um sacerdote.
E ele era como se fosse o pastor, hoje a imagem, a figura do pastor, que coordena, que orienta o serviço de adoração através da adoração no templo, no culto, todo o serviço do culto ao Senhor. E então o sacerdote tinha essa responsabilidade de coordenar, organizar o culto ao Senhor. E então Eli era sacerdote e era juiz, e os seus filhos se tornaram sacerdotes também e cuidavam da organização do culto ao Senhor. Eli era homem de Deus. A grande prova que Eli era um homem de Deus e um grande homem de Deus é que ele teve um grande discípulo, chamado Samuel, o profeta Samuel, que se tornou também depois juiz para suprir a falta de Eli. E então sabemos que Samuel foi um grande profeta na história, um grande homem utilizado por Deus e que foi discipulado por Eli. E então sabemos que Eli foi um grande homem de Deus que fez tudo o que Deus havia direcionado e conseguiu fazer discípulos que fossem homens de Deus também. Mas aconteceu uma falha, um problema aqui que colocou tudo a perder. E que isso traz uma grande lição para as nossas vidas hoje. Eli tinha 2 filhos. Infelizmente, os 2 filhos de Eli não seguiram os passos de Samuel, por exemplo, que foi adotado por Eli e foi criado como um filho. Eli foi o pai de Samuel praticamente, porque a sua mãe Ana, após ele haver desmamado, entregou na mão do juiz, do sacerdote, e entregou para ele criar. E então Samuel foi criado por Eli como um filho e conseguiu construir um caráter de homem íntegro e de homem de Deus e ser usado pelo Senhor. Porém, os 2 filhos de sangue de Eli não seguiram o mesmo caminho e se tornaram pessoas sem temor ao Senhor, se tornaram pessoas desleais ao seu pai e à sua família e a Deus também, desonrando a Deus em cada oportunidade que tinham. Só para você ter ideia, a história aqui em 1 Samuel diz que os filhos de Eli chegaram a tal ponto com a falta de temor que quando iam num templo para entregar a adoração ao Senhor, para entregar sacrifício ao Senhor, eles cobravam para fazer aquele trabalho. Eles utilizavam o material que era para fazer adoração ao Senhor, eles utilizavam para benefício pessoal, eles comiam, eles consumiam aquele material. E chegou em tal ponto que eles começaram a ter envolvimento sexual com as pessoas que trabalhavam, que serviam naquele lugar, naquele templo, naquele santuário de adoração ao Senhor. E se a gente trouxer essa história para o dia de hoje, nós vemos exatamente esse reflexo em alguns lugares. Vemos em algumas igrejas esse reflexo aqui, onde as pessoas cobram para fazer o serviço do Senhor, onde as pessoas cobram para supostamente adorar o Senhor, onde as pessoas cobram para supostamente fazer aquilo que o Senhor está orientando, está direcionando. E vemos a depravação, a perda dos princípios, de forma geral, nos lugares. E infelizmente chegamos a ponto de conhecer histórias de depravações sexuais também, onde vira e mexe surgem escândalos dentro de igreja, e não só através de discípulos, de membros, mas escândalos envolvendo líderes, pastores, sacerdotes, como o caso dessa história aqui, que os filhos de Eli eram sacerdotes e se envolveram em escândalos de depravação sem limite. E nesse momento aqui, Deus libera uma palavra para Eli e libera uma palavra para o povo de Israel por consequência dessas atitudes. É exatamente isso que eu quero ler com você aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz assim: portanto, diz o Senhor. Quem está dizendo aqui, irmão? Agora presta atenção o que o Senhor está falando com Eli. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Em outras traduções, teriam a minha presença para sempre. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Presta atenção que Deus está revogando essa graça que Ele havia concedido sobre a casa de Eli, desde a casa dos seus pais, e por todas as gerações que viessem, que a presença dele estaria sobre eles. Mas olha o que o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos.
Aos que me honram, eu honrarei. Mas aos que me desonram, eu desonrarei. Nós podemos perceber nessa história aqui, um indício, um sinal da graça de Deus ainda no Antigo Testamento. Quando nós vemos Deus fazendo uma aliança, estabelecendo um conceito, um preceito e falando, independente de qualquer coisa, a minha presença vai estar sobre a sua casa. A minha presença vai estar sobre a sua família. A minha presença vai estar sobre a vida de vocês. Independente de qualquer coisa, a minha presença estará contigo. Vemos aqui a graça de Deus. Vemos aqui a presença de Deus não condicionada aos erros, aos acertos, mas vemos a presença de Deus condicionada a uma fidelidade do Senhor sobre a vida do povo. E então podemos ver aqui um sinal da graça de Deus ainda no Antigo Testamento. Mas o povo utiliza esse amor, essa graça de Deus tão mal, que chega um momento que Deus é obrigado a liberar essa palavra sobre Eli e dizer: está cancelado esse acordo, esse preceito que eu havia estabelecido sobre a vida de vocês. Porque não adianta a minha presença estar sobre a vida de vocês e os seus filhos, Eli, continuar se comportando como estão se comportando, me desonrando. E então a partir de agora vai ser assim que vai funcionar. A todos que me honrarem, eu honrarei. Mas aqueles que me desonrarem, eu vou desonrar também. Talvez em sua versão esteja: aqueles que me desprezarem serão desmerecidos. E após essa história, irmãos, não vamos ler porque são muitos versículos, mas vou trazer o entendimento disso para você. Após essa palavra de Deus sobre Eli, um desastre acontece. Os filisteus invadem Israel, toda a região, toda a terra de Israel, luta contra aquele povo. O exército de Israel perde para os filisteus assolam, devastam a terra de Israel, sequestram os sacerdotes que eram os filhos de Eli, roubam a arca da aliança que já estava desde a sua construção em poder dos hebreus e agora dos israelitas. E então um grande desastre acontece porque a presença de Deus é roubada de Israel por causa da falta de temor. Então a presença de Deus vai embora. E adiantando aqui um pouquinho o entendimento, lá no capítulo 4, pula aí comigo para você perceber aqui uma questão. Ao receber essa notícia, que Israel havia perdido uma guerra, que os filisteus haviam invadido e assolado a sua terra, os seus filhos haviam sido sequestrados e mortos pelos filisteus, e a arca da aliança havia sido roubada. Nesse momento, Eli é tomado por essa mensagem, por essa notícia chocante, e algo acontece. Presta atenção aqui comigo, capítulo 4, versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Eli estava sentado no seu trono de juiz, 98 anos de idade, com os seus filhos, que inclusive eram corrigidos por Eli. Mas conseguiu exercer um sacerdócio sobre Israel, conseguiu gerar um discípulo que era Samuel, um profeta e depois também um juiz, mas os seus filhos não tiveram o caráter de um homem de Deus impresso nele. E infelizmente o seu ministério é colocado a perder, infelizmente a sua vida é colocada a perder, e a sua história é manchada por essa triste tragédia que acontece aqui na vida dessa família, e traz uma repercussão sobre um povo, que pode ver que a consequência não é só para Eli e para os seus filhos. Israel perdeu a guerra, soldados morreram, a arca da aliança foi roubada, e toda uma nação foi impactada por causa da atitude de pessoas que perderam o temor ao Senhor. Então Eli cai dessa cadeira do seu trono de juiz. A história diz que ele quebrou o pescoço e morreu. Logo abaixo aqui, os versículos, a partir do versículo 19, acompanhe aqui comigo. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz.
porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao expirar, ao morrer, quando estava morrendo, disse às mulheres que lhe ajudavam no parto: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, porque ela já estava esmorecendo e morreu. Versículo 21. Mas chamou o menino de Icabô. Antes de morrer, pouco tempo antes de morrer, ela pede que um nome seja dado ao seu filho. E o nome que ela batiza o seu filho é Icabô. E talvez na sua tradução, na sua Bíblia, tenha já a tradução desse nome. Algumas não têm, mas talvez na sua tradução tenha já o significado desse nome, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus foi tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca do Senhor, a arca de Deus. Vemos aqui, meu irmão e minha irmã, mais uma geração nascendo. Vemos a geração dos filhos de Eli, que representam a geração daqueles que não têm temor ao Senhor e não têm temor ao altar do Senhor. E por causa de uma geração sem temor ao Senhor e sem temor ao altar do Senhor, uma desgraça, uma tragédia acontece em uma família e em uma nação. E traz repercussão sobre toda uma geração e muitas gerações que viriam depois. E logo após essa geração sem temor, nasce mais uma geração. A geração de Icabô, que representa a geração daqueles que perderam a glória do Senhor, daqueles que perderam a presença do Senhor. Icabô era o representante dessa geração. E foi-se a glória do Senhor. Foi-se embora a presença do Senhor dessa geração. E então, meu irmão e minha irmã, trazendo isso para o dia de hoje, nós podemos ver claramente também isso se manifestando no nosso meio. Nós podemos ver essa história se repetindo, é claro que com outros personagens, mas a mesma história se repetindo nos dias de hoje na igreja do Senhor, onde pessoas destemidas, sem temor, não ligadas a medo, mas sem temor ao Senhor, utilizando o altar do Senhor, utilizando o nome do Senhor, utilizando a própria autoridade que Deus os concedeu, mas para fazer aquilo que desonra ao Senhor. E então, por causa disso, muitas tragédias, muitas desgraças já aconteceram em vidas, em famílias, em sociedades, por falta do temor ao Senhor. E depois dessa geração sem temor, nasce a geração que precisa aprender a viver sem a glória de Deus. Quando olhamos para a história, olhamos para o livro de Atos, capítulo 2, vemos a manifestação do Espírito Santo trazendo o avivamento através do Pentecostes sobre aquele povo. O Espírito de Deus veio como um vento impetuoso, encheu aquele lugar, aquele ambiente, a vida das pessoas, e quando saem dali, saem cheios do Espírito Santo de Deus, saem cada uma delas carregando essa arca dentro delas, essa presença dentro delas, que era o Espírito Santo, e através disso conseguem implantar a vontade, o reino de Deus na terra. E nós vemos isso acontecendo por algumas décadas, ou até por um século. Mas infelizmente, após essa geração que carrega essa arca, que carrega essa presença, e vê a prosperidade, vê a vitória do Senhor por onde eles fossem, a ponto de passarem a sua sombra curar as pessoas, a ponto de pessoas serem ressuscitadas através das suas orações, pessoas serem curadas através das suas orações, pessoas entregarem, centenas de milhares de pessoas entregarem as suas vidas para Jesus através dos seus testemunhos. Essa é a geração que estava com a arca. Essa é a geração de Atos 2 que estava carregando a arca, mas não mais como uma caixa, mas agora carregando a arca dentro deles, a presença dentro deles, e por causa dessa presença conseguiam realizar essas coisas extraordinárias, sobrenaturais. Mas o tempo foi passando, as gerações dos filhos de Eli foram nascendo, e as pessoas sem temor foram utilizando o nome do Senhor, o altar do Senhor, e essa mesma palavra se cumpriu sobre as nossas vidas. Deus passou a honrar aqueles que estavam honrando ao Senhor, passou a conservar a presença dele na vida daqueles que estavam honrando ao Senhor,
mas naqueles que desonravam o Senhor também foram honrados, também foram desmerecidos, desprezados pelo Senhor. E depois dessa geração de Eli, nasce a geração de Icabô, que é a geração que se acostuma a viver sem a presença de Deus. E foi-se a glória de Deus, e foi-se a presença de Deus. Acabou. Não tem nada mais que possa ser feito. Mas o tempo passa novamente. E agora, depois que Eli morre, Samuel, que era o profeta de Israel, assume a autoridade de juiz também. E por 40 anos estabelece o governo de um juiz em Israel. Depois o próprio Samuel unge a Saul como rei, porque o povo insistiu que queria rei. Então Samuel, o 15º juiz, unge o primeiro rei de Israel, que é Saul. E então Saul governa Israel como rei por mais 40 anos. E então Saul também morre, porque logo no início da sua caminhada desonra ao Senhor e vive depois um reinado de 40 anos sem a presença de Deus. Presta atenção nisso. E foi-se a glória de Deus. Teve algumas vitórias, mas todas as vitórias que Saul teve é porque tinha alguém ungido com a promessa de Deus para que ele tivesse vitória. Todas as vezes que estava sozinho, ele perdia. E então, queridos, o que nós podemos ver é que a glória de Deus se foi, e por uma média de 80 anos, as pessoas ficaram acostumadas com essa realidade. Nós perdemos a glória, perdemos a presença, e o que nós vamos fazer a partir disso? Não faremos nada. Mas então nasce uma terceira geração. E é essa terceira geração que muda tudo, que revoluciona a história, que transforma tudo. Nasce a geração de Davi. E a geração de Davi é reconhecida como a geração inconformada em não ter a presença de Deus. Nasce como a geração que começa a perguntar as coisas, buscar as coisas, querer entender as coisas, e pergunta exatamente isso: ei, cadê a glória de Deus? Cadê a presença de Deus? Cadê a arca de Deus que deveria estar aqui e não está? Para onde foi a glória de Deus? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, você não precisa abrir, mas Jesus disse assim: se vocês tiverem fé, se vocês crerem, vocês farão obras iguais e maiores a que eu fiz. Porque Jesus estava considerando que nós carregaríamos essa arca sobre as nossas vidas, gerações após gerações. Aquela arca que foi depositada lá em Atos 2, não externamente mais, mas dentro daquelas pessoas, através do Espírito Santo, ela seria atravessada de geração em geração e chegaria sobre as nossas vidas, e através disso nós poderemos fazer o que Jesus disse: obras iguais e maiores a que ele fez. E a pergunta é exatamente essa: por que a nossa geração hoje não faz obras iguais às de Jesus? Por que a nossa geração hoje não faz obras maiores do que a de Jesus? Ou melhor, não faz obras nem que cheguem perto das obras que Jesus fez? E meu irmão, não se limite o pensamento em dizer que eu estou falando só a questão de curar os enfermos e ressuscitar os mortos, não, isso também. Mas principalmente o ministério do amor, principalmente o ministério do serviço, que é a nossa responsabilidade, e não temos feito como deveríamos. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque foi-se a presença de Deus, foi-se a glória do Senhor. E assim como por 80 anos as pessoas ficaram conformadas com essa realidade, por gerações depois de Atos 2, que as pessoas que não tinham temor utilizaram o nome do Senhor em vão, de forma errada, e essa presença foi embora, por gerações as pessoas ficaram conformadas com isso. Mas nasceu uma geração, e agora nasce a geração de Davi, que é a geração dos inconformados, e que querem de volta a glória, querem de volta a presença do Senhor, e começam a buscar a glória e a presença do Senhor nas suas orações, começam a buscar a glória e a presença do Senhor nas suas orações, começam a buscar a glória e a presença do Senhor não mais em tabernáculos. Sabe por quê? Porque nesse tempo aqui que Davi assume o reinado, não tinha o tabernáculo. O tabernáculo havia sido perdido, porque depois que a arca foi roubada, perdeu o sentido de se estar adorando ao Senhor dentro do tabernáculo. E então o tabernáculo some, desaparece, mas Davi vai para dentro do seu quarto,
Davi vai para a sua intimidade com o Senhor e começa a orar, começa a adorar e começa a perceber que existe uma presença que pode ser trazida de volta e que ela pode ser estabelecida sobre a sua vida, e não só sobre ele, mas pode ser estabelecida sobre um povo, sobre uma geração. E então começa a louvar, começa a adorar, começa a orar, e a resposta de Deus vem sobre a vida dele. E então nasce um desejo, um calor no coração de Davi. Eu preciso trazer a presença de Deus de volta para casa. Abre comigo em 1 Crônicas, por favor. Adianta 4 livros. 1 Crônicas, capítulo 13. Preste atenção nisso, que tem tudo a ver sobre as nossas vidas, sobre a nossa geração. Vocês sabem que normalmente uma palavra que o Senhor me dá para compartilhar com vocês é uma palavra que está ligada a esse povo, a esse rebanho, a essas pessoas e essas famílias que estão aqui. Mas entenda o grau, o poder dessa palavra de hoje. Tem tudo a ver com a vida de cada um que está aqui, com cada família aqui representada. Mas isso tem a ver com a nossa geração. Isso envolve o Brasil. Isso envolve o Rio de Janeiro. Isso envolve Macaé, a cidade que nós vivemos. É uma realidade que o Senhor nos traz, nos revela. E Ele não nos mostra isso à toa. Quando Ele leva o profeta diante do vale de ossos secos, Ele não leva o profeta para trazer uma opressão, trazer uma tristeza, contar uma notícia ruim, igual muitos fazem. Deus não é fofoqueiro que conta uma notícia só para te ver deprimido. Mas Deus leva o profeta diante do vale, mas dá autoridade ao profeta que abra a sua boca e profetize para que aqueles ossos sejam transformados em seres viventes novamente. E então, se o Senhor nos mostra, nos revela essa história, esse contexto que está ligado à nossa geração, não é para que a gente saiba disso só para ficar falando um para o outro, só para tomar conhecimento, mas é para que a gente se posicione diante dessas informações que o Senhor está nos trazendo. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Presta atenção no sentimento e na atitude de Davi, logo após assumir o governo de Israel. Como falei para vocês, depois que ele morreu, quem assume é Samuel como juiz. Ficou por 40 anos. Depois, Samuel unge Saul e Saul assume o reinado. E depois que Saul morre, logo em seguida, Davi já assume. E então, média de 8 a 9 décadas, de 80 a 90 anos tinham passado. E olha o que acontece logo quando Davi assume o reinado de Israel. Reuniu, pois, Davi a todo o Israel e disse: Sior do Egito até a entrada de Amate, e desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Queriate Jearim, que é onde a arca estava guardada. Então Davi reúne todo o povo, direcionado por Deus, e faz ali uma proposta, uma aliança com aquele povo. Vamos trazer a presença de Deus de volta para Israel. Não importa quantos anos foi roubada, não importa a história que culminou para que a arca fosse roubada. O que importa é que eu não sou da geração dos filhos de Eli e nem sou da geração de Icabô. Eu pertenço à geração de Davi, daquele que está inconformado em não ter mais a presença do Senhor na sua geração. E eu quero trazer a presença de Deus de volta. E pode perceber que ele não traz sozinho. Ele reúne o seu povo. Ele reúne as pessoas, assim como você está aqui hoje. Talvez você que nos visita hoje recebeu um convite para estar aqui nesse momento tão importante. É porque nós precisamos de ajuda para trazer a presença de Deus de volta para a nossa geração. E Davi então reúne o seu povo, reúne os sacerdotes, reúne os levitas, e então faz com eles ali um projeto para trazerem a presença de Deus de volta. E então diz a história aqui nos versículos a seguir, que Davi vai até Queriate Jearim, onde a arca estava guardada, na casa de um homem chamado Abinadab, e traz a arca, começa a trazer a arca. Mas a questão é que Davi colocou a arca em cima de uma carroça, e essa carroça estava sendo puxada por bois. E na verdade, desde quando a arca foi criada, lá onde nós lemos em Deuteronômio,
Deus havia estabelecido, nós lemos em Êxodo, e depois Deus estabeleceu em Deuteronômio, deu uma orientação a Moisés, dizendo que a arca só podia ser carregada de uma forma. Os levitas, que eram os filhos de Levi, aqueles que eram da tribo de Levi, precisavam carregar a arca da aliança nos seus ombros. 4 varões carregavam aquela arca no seu ombro em cada vez que ela fosse carregada. Mas Davi, na ansiedade, na expectativa de trazer a arca de volta para casa, usa uma estrutura, usa uma modernidade que o Senhor não tinha o abençoado para utilizar. E então parece até que a presença começa a voltar para Israel. Dá até a impressão que a presença estava voltando para casa. Mas por mais que o caminho começou sendo feito, a presença não voltou para casa. A presença não chegou em casa. Porque uma estrutura moderna, porque uma estrutura que não havia sido autorizada por Deus, foi utilizada para trazer essa presença. Por mais que ela foi movida, que ela foi mexida de lugar, mas não voltou para casa. E de acordo com o nosso tempo, nós olhamos um pouquinho para trás e vemos alguns movimentos que surgiram. Inclusive um movimento que foi batizado como gospel. E o movimento gospel realizou shows no Brasil todo. Muita música, muito show, muita fama, muito dinheiro, através da vendagem de todos os materiais. E a impressão que deu é que a glória de Deus estava voltando para essa geração através desse movimento. Mas a verdade é que foi só impressão. Eu acho que chegou até a mexer com a glória, chegou até a arrastar a presença, mas a realidade é que ela foi insuficiente para trazer a presença na íntegra de volta para a nossa geração. Não conseguiu trazer. Por mais que a presença foi sentida, eu acredito que quando foram lá buscar a arca na casa de Abinadab, sentiram a presença, porque a arca estava ali, a presença estava ali, mas não chegou na geração, não chegou no seu destino. E isso aconteceu com o movimento gospel, com essa estrutura que muitas das vezes foi utilizada em nome do Senhor, foi utilizada a serviço do Senhor, mas que não foi uma estrutura que Deus abençoou, que fosse autorizada a carregar a sua presença. E então acontece um desastre, um acidente, o boi tropeça no meio do caminho, a arca da aliança quase caiu da carroça, e um homem que era o filho de Abinadab, que estava guardando essa arca pelo menos por 20 anos na sua casa, coloca a mão para segurar, para ela não cair, e morre quando ele coloca a mão naquela arca. Porque havia também uma palavra de Deus para ninguém colocar a mão direto na arca. Só os levitas podiam segurar através de uma vara que era colocada em cada lado da caixa. E ninguém podia colocar a mão direto na caixa, e ele colocou. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, não porque só ele colocou a mão, mas porque a glória do Senhor estava sendo carregada de forma errada. Por mais que com boa intenção, mas de forma errada. Então acontece um acidente, a arca da aliança é colocada na casa de um homem chamado Obed-Edom, que ficava ali no caminho, e Davi vai embora com a sua comitiva apavorada, porque um homem morreu. Quem é que vai ajudá-lo a carregar esse negócio? Quem é que vai querer colocar a mão para carregar, acabar de carregar até Jerusalém, até Israel? Ninguém vai colocar a mão. Então a arca é deixada lá. E na verdade aconteceu algo muito forte dentro do coração de Davi. Davi ficou triste, Davi ficou aborrecido. Mas além da tristeza, além do aborrecimento, olha aqui comigo no capítulo 13, no versículo 12, ainda no livro de 1 Crônicas. Versículo 12 diz assim: temeu Davi a Deus naquele dia. Temeu Davi a Deus naquele dia. Todo esse acontecimento gerou temor no coração de Davi. E foi por causa do temor que foi gerado no coração de Davi que algumas coisas começam a acontecer a seguir. E nesse mesmo versículo Davi faz uma pergunta: como trarei a arca de volta para Israel? Como trarei a arca de volta para casa? E então Davi começa a orar, começa a se consagrar, começa a buscar a Deus, começa a estudar a palavra por 3 meses. Alguns acham coincidência de Deus ter nos direcionado na estação da primavera por 3 meses. Sermos restaurados, restituídos do temor do Senhor sobre as nossas vidas. Não foi premeditado, irmãos. Estou aqui com sinceridade diante do altar do Senhor.
Se eu estivesse mentindo aqui diante do altar do Senhor, eu seria a geração de Eli, dos filhos de Eli. Por 3 meses, temos restaurado e restituído o temor do Senhor sobre as nossas vidas. E após a restauração do temor, Davi reúne novamente o seu povo, porque ele encontra a resposta de Deus. Agora ele descobre como que ele vai trazer a arca de volta para casa. Olha aqui no capítulo 15 comigo, no versículo 1. Fez também Davi casa para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus. Ele armou uma tenda. Presta atenção que agora o tabernáculo é refeito. Novamente Davi constrói o tabernáculo que vai guardar a arca de Deus. Versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. E então Davi, estudando, encontrou no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, a instrução do próprio Deus que só os levitas podiam carregar a arca. A modernidade, a estrutura gospel não podia carregar a arca de Deus. E se fosse tentado mais uma vez carregar, outro desastre aconteceria e a presença de Deus não chegaria. O avivamento não chegaria naquele lugar, porque aquela ferramenta é incapaz de transportar o avivamento de Deus. E por muitos anos temos utilizado de ferramentas modernas que estão na moda e achamos que essas ferramentas vão trazer a presença de Deus, vão trazer o avivamento para a nossa geração. Mas é aí que nós estamos enganados, porque o avivamento só é trazido debaixo do temor, debaixo da consagração, debaixo do arrependimento, debaixo de uma consciência de entrega e de serviço ao Senhor. E então Davi reúne o seu povo. Nos próximos versículos, versículo 12 aqui, ele diz para os levitas e para os sacerdotes: se santifiquem, vocês e a sua casa. No versículo 14, santificaram, pois, os sacerdotes e os levitas. E versículo 15, os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés havia ordenado, segundo a sua palavra. E então Davi descobre que existem princípios para se trazer a palavra do Senhor. E eu me alegro porque esse ano Deus nos deu uma ferramenta chamada Profundidade e Intimidade. É uma classe de estudo onde nós temos encontrado os princípios do Senhor. E diante dos princípios do Senhor, com temor, nós temos entendido a responsabilidade de trazer a presença de Deus de volta para as nossas vidas, para as nossas casas, para a nossa igreja, para a nossa cidade e para a nossa geração. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós estamos sendo chamados nesse tempo para uma missão: trazer o temor, a presença de Deus de volta para as nossas vidas, de volta para a nossa casa. E para finalizar a história, não precisa abrir, mas em 2 Samuel capítulo 6, do versículo 12 em diante, nós vemos ali a história contando como foi utilizado, qual o processo que foi utilizado. Davi então leva os levitas e sacerdotes, põem a arca de Deus que estava na casa de Obed-edom, e tinha muita prosperidade na casa dele por causa disso. E então os levitas e os sacerdotes põem aquela arca e trazem da forma original como Deus havia estabelecido desde Moisés, carregando nos seus ombros. E cada 6 passos que eles davam, eles paravam, e o 7º passo representava um sacrifício que eles faziam. E assim ao longo de todos os 14 quilômetros em média que eles percorreram, e então conseguiram trazer agora, efetivamente, a arca do Senhor de volta para Israel. E então a presença de Deus volta para a vida deles. E a partir daí, passam novamente a ser uma nação vitoriosa e um povo próspero. Se tem uma coisa que nossa geração está precisando, é isso: ser uma geração vitoriosa. Se tem uma coisa que o Brasil está precisando, é isso: ser um país vitorioso e ser um país próspero. E sem contar potencializado sobre o Rio de Janeiro e sobre Macaé. Diante de tantos escândalos que temos visto aí na televisão, que representam os filhos de Eli, que perderam o temor ao Senhor e fazem toda essa atrocidade com o povo de Deus e com o Senhor também. Mas existe uma necessidade de trazer a presença de Deus de volta para casa.
E só tem uma forma: mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa postura, transformando, meus irmãos, assim como Jesus falou, a nossa vida, renovando a nossa mente, não se acostumando com esse mundo, com esse século. E vai ser dessa forma que nós vamos trazer a presença de Deus de volta para casa. Quero convidar vocês a se colocarem de pé. Quero convidar os tangedores e cada irmão para tomarem os seus lugares. Cada levita que está envolvido nesse ato profético, tome o seu lugar nesse momento. Eu quero fazer um convite a você nesse momento. Eu falei sobre 3 gerações aqui, meu irmão. Olha para mim, não se distrai com a movimentação não, que é necessário para a gente acabar de fazer aqui o ato profético. 3 gerações. Fala assim comigo. A geração dos filhos de Eli. Isso aí. Quem são esses? Os que perderam o temor. Fala assim, perderam o temor. A segunda geração, falei, foi a geração de Icabô. Quem é essa geração? Fala assim, Icabô. Fala assim, e foi-se a glória de Deus. Isso aí. E falei sobre a terceira geração, a geração de Davi, dos inconformados de não ter mais a presença de Deus na sua geração. Eu não sei com qual geração você se identifica hoje, mas o Senhor me deu uma palavra profética para dizer que nós estamos exatamente no tempo da transição de uma geração para outra. A geração de Icabô está morrendo. Não está restando quase nenhum mais. A geração dos filhos de Eli estão morrendo, estão sendo presos, estão pagando o preço por aquilo que fizeram sem temor ao Senhor. E então, diante de todo esse movimento que está acontecendo, o Senhor precisa levantar a terceira geração, a geração dos inconformados, a geração daqueles que vão trazer de volta para casa, após os filhos de Eli morrerem, após a geração de Icabô morrer, a geração de Davi vai trazer a presença de Deus de volta para casa. E a palavra profética que eu tenho sobre a sua vida, não importa a idade que você tem, não importa o tempo de caminhada, de evangelho que você tem, Deus quer fazer de você um homem e uma mulher segundo a geração de Davi. Um homem e uma mulher que vai marcar a sua história, a história da sua geração, e que vai trazer a presença de Deus de volta para casa. Nesse momento eu só preciso de uma coisa de você: que você adore nesse momento, e adore com sede, com fome, realmente como uma pessoa que representa uma geração que está inconformado de viver sem a presença de Deus e quer trazer a presença de Deus de volta para casa. Feche os seus olhos nesse momento. Se entregue ao Senhor, adore ao Senhor. Adore o Senhor com o seu entendimento. Adore o Senhor com as suas emoções, com a sua alma. Adore o Senhor com o seu espírito. Adore o Senhor com o seu corpo, com o seu fôlego. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas nesse momento se entregue, não se preocupe com as pessoas que estão ao lado, não se preocupe com o horário, não se preocupe com o que vai acontecer. Só se entregue nesse momento, meu irmão, só se entregue nesse momento, minha irmã, e adore ao Senhor. Entregue uma adoração em espírito e em verdade nesse momento ao Senhor. Uma adoração de um homem, de uma mulher que representa uma geração. Nós estamos aqui nessa noite representando a nossa família. Você representa a sua família, meu irmão e minha irmã. Quem é a sua família? A família de Eli, dos filhos de Eli, de Icabô? Ou você representa a família de Davi? Ah, irmãos, nós precisamos representar a cidade de Macaé, o estado do Rio, o Brasil. Por isso eu te convido nesse momento a romper com qualquer dificuldade e adorar o Senhor como nunca antes na sua vida, de forma que através da sua adoração nós vamos atrair, nós vamos clamar, nós vamos invocar pela presença de Deus nesse lugar. Vamos adorar o Senhor. Se entregue, meu irmão, se entregue. Se entregue ao Senhor nessa noite, se entregue ao Senhor nesse momento.
reino venha mover. Sobre esse lugar. Que todo o céu de bronze seja quebrado. Que todo o céu fechado seja nessa hora. O seu reino vem, O Rei da mas a glória. pensa no nosso Deus, que se abra os céus, o seu reino vem, mas pensa no nosso Deus, que se abra os céus. Que o reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus. Longe Deus, os céus fechados se abram, que o reino venha mover. Cantem comigo. É a sua adoração, igreja, que quebra todo o céu de bronze nessa noite, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Jesus! 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 Vem, Jesus! Yeshua HaMashiach! Vem sobre nós! Desejado das nações, o desejado das nações, nós te queremos nesse lugar, por isso clamamos pela tua presença. Que os céus se chatearam, teu reino venha mover
tua presença nos satisfaz, Senhor. Só a tua presença nos satisfaz.